Então esse aqui é o EA Lab, vamos fazer o login. Aqui você pode adicionar um projeto, colocar um projeto meu robô. Ele cria um arquivo TXT com formato em JSON, armazenando todas as configurações do EA. Aqui a gente tem um Trade Class, a gente pode adicionar um Trade Class chamado BuySide. Podemos ter vários Trade Class, inúmeros Trade Class, não tem limite. Vamos editar agora o Trade Class. Aqui a gente tem o Max Open Trades, esse é o Trade Management, e o Money Management que a gente pode definir. Max Open Trade em 10, Bars to Next Trade em 10, Trade Duration, a gente pode deixar em 1000 ou 10.000, pode deixar tipo para sempre basicamente, Trade Duration. Ou você deixa em 1 se você quiser fazer para a opção binária, só para um candle para frente, para fazer um backtest, saber qual seria o resultado numa questão de opção binária. Vamos deixar ali 1000. Start time, você pode limitar tipo esse trade class para começa só a partir das 5 da manhã, horário de Londres, e para de trade às 20 horas, entendeu? Pode fazer isso daí, ou só deixar em 0 também. Stop loss, a gente pode definir um stop loss ou deixar em 0, take profit ou deixar em 0. Também tem o money management, você pode definir o trade size e o fator de incremento a cada intervalo, por exemplo, a cada o fator está em soma um lote a cada 10 trades negativos, né? Podemos fazer isso aqui também. Então, esse seria o Money Management para somente este Trade Class. Temos agora os Open Condition e Close Condition. Então vamos definir um Open Condition simples, por exemplo, se o RSI, esse aqui é o último close, o RSI de 7 períodos, for menor do que o valor de 20, vamos adicionar a condição, ele vai abrir um buy e vamos close, add close condition, se o RSI de 1, 5 ou 7 for maior do que o valor de 80, ok? Condição simples de compra e venda no RSI. Agora a gente tem, ele vai open nessa condição e vai close nessa condição. Então nós também temos essa opção aqui, alternate open condition, que digamos assim, se o mercado apresentar essas condições que a gente adicionar aqui, a gente vai ir para um new condition de abertura, uma nova condição de abertura. Então vamos lá, um exemplo. Se por exemplo o Force Index do último período, do último candle close for maior do que 5, de Force Index 50, né, for maior do que o valor de sei lá, 10, ou seja qual for. Então, se isso se apresentar, ele deixa de ler o primeiro Open Condition, a gente vai ler o New Open Condition, que seria basicamente, vamos usar um RSI 1, de último período 1, né, de 10 daí no caso, e vamos entrar em 10, ou, né, se tiver abaixo de 10 e não de 20, então a gente aumentou a condição para ele começar, para ele abrir um trade, né? Então, esse seria um New Open Condition, onde estaria ignorando esse e lendo esse. Se a gente deixar nenhum aqui, o que vai acontecer? Ele simplesmente, se apresentar essa condição, ele não vai abrir uma condição. Ele fica bloqueado para Open Trade em caso isso for apresentado. Mas no caso aqui a gente pode colocar uma outra regra, né? O RSI 1.10, daí estaria considerando RSI 1.10 abaixo do valor de 10 para comprar. Primeiro estava 7,20, agora 10. Então, agora aqui a gente tem uma coisa muito legal, que é o que? A gente pode adicionar etapas na nossa Open Condition. Por exemplo, se o RSI for maior do que 7, e além disso, a gente quer ver o volume do candle atual, né, ser maior do que o volume do candle anterior, né? 2 candles para trás, aqui seriam 5 candles para trás.
Então, isso seria uma etapa. Ou a gente pode também, esse seria isso daqui. A gente também pode colocar assim, se isso aconteceu, além disso, a gente quer ver um cruzamento de MA. Mas depois que isso aconteceu, então vamos vir aqui. Add open condition, a gente vai falar next, um SMA de 10, né? Vírgula 10. O 1 é o período anterior e 10 é o valor do SMA. For é maior que o SMA o do 50. O 10 cruza contra o 50. Então a gente coloca ele como next agora. Opa. Coloca ele como next e alter. Então o que acontece aqui? Ele vai ler essa condição em paralelo, em série, perdão, and em série, e depois que isso aconteceu, ele vai buscar essa aqui. Então por isso que esse fator next é muito poderoso e não existe no EA Builder. Só esse conceito só tem aqui. Então precisa acontecer isso daqui precisa acontecer para depois que isso aconteceu, ele vai estar buscando essa condição. Então ele vai buscar essa primeiro, daí next essa aqui. Então isso daí é algo bem eficiente. A gente pode acrescentar vários next, por exemplo, next o cruzamento do SMA e daí, sei lá, next volta, ainda tem que voltar daí pro RSI para pegar mais um pullback, digamos assim. 5 menor do que o valor 20. Então, tipo, então primeiro aqui está dizendo o seguinte: ele precisa bater no RSI do sobrevenda, o volume tem que ser maior do que o volume anterior, e depois ele vai procurar um cruzamento de MA e depois um cruzamento de MA, né? E daí o RSI ainda tem que voltar para a sobrevenda no 20. Então, tipo, são condições que vão construindo uma sobre a outra para acontecer. Então esse efeito next é muito eficiente para nossas condições. Então a mesma coisa que dá para fazer para o buy, dá para fazer para o sell, por exemplo, assim, para o close, né? Então vamos lá, se o RSI estava acima, foi acima de 80, né? Mas daí tem esse alternate close condition, por exemplo, se o mercado apresenta uma condição volátil, force index 0.50 for maior do que o valor de 10, tá? Então isso que vai acontecer, ele vai alternar a condição para close, para fechar a operação. A gente pode colocar um new close condition agora. Então se bater o alternate close condition, a gente vai dar um new close condition. New close condition seria que a gente estaria saindo um RSI de 1,10 for maior do que o value de 90. Então a gente aumenta a condição do RSI de acordo com a volatilidade aqui. Perfeito, então a gente consegue criar condições bem dinâmicas para abrir operações e fechar operações. Bem simples. Vamos salvar aqui o nosso projeto. Agora vamos dizer que a gente quer, por exemplo, que o valor... a gente quer ter valores para controlar em campos externos. Então a gente vai colocar External Input Fields. A gente vai adicionar, por exemplo, quero um valor que seja para o sobrevenda, né? Também quero um valor que seja por sobrecompra. Você pode criar inúmeros campos externos que você quiser aqui. Daí vou colocar sobrevenda é 20, sobrecompra 80. Vou fazer um de cada vez aqui, alter. Perfeito, agora eu posso editar lá o campo. E eu vou lá no... Por exemplo, aqui que seria um sobrevenda, sobrecompra. Eu clico em X de Extern e vou vir sobrecompra. Então ele vai jogar o campo sobre compra aqui. Também posso só digitar aqui, ó, sobre compra, mas ele tem que bater com o campo externo que eu criei. Por exemplo, aqui seria um sobre compra. Eu posso deixar todos os campos controlados em uma variável, né? Onde mais? Aqui seria basicamente um sobrevenda. Digita, ele joga ali para mim.
Aqui seriam sobre venda, de forma que eu posso ter os campos controlados lá no campos externos, que eu posso mexer no EA lá para fazer um teste optimizado também, se eu quiser. Então é isso aí, isso foi o Trade Class Buy Side. A gente pode criar inúmeros Trade Classes, pode ter mais de um EA em um EA, mais de um robô mais de um algoritmo, digamos assim, em um mesmo robô, bem eficiente. Salva o projeto e Generate Code. Então aqui vai gerar o código para a gente, só copia e cola lá no sistema do EA e você vai poder fazer backtest e saber qual é o resultado do seu projeto. E vai te dar um apoio muito grande. Ele é melhor do que o EA Builder, pelo fato de você poder criar trade classes, vai ter muito mais funções que a gente vai ter. Por exemplo, aqui vai ter o RSI, vai ter o profit de todos os trades, o preço do último trade. Então vou colocar várias funções aqui legais, indicadores. E essa função do Next é realmente um diferencial muito grande que não tem no EA Builder. Poder criar condições de etapas, né? E é isso aí, bem simples, bem otimizado, bem fácil de utilizar. Tá saindo aí para a gente usar. EA Lab.